Está no ar mais um Hora H. O Hora H, ele traz hoje um tema muito especial e muito específico, que é a procrastinação. O quanto você deixa procrastinando a sua vida, os seus negócios, os seus objetivos, os seus sonhos e tudo aquilo que você gostaria que evoluísse, que fizesse um checklist de feito dentro da sua vida. É importante você entender que a procrastinação é um desafio que todos nós, seres humanos, precisamos derrotar todos os dias. A quantidade de atividades que a gente executa no dia a dia faz com que a gente faça e priorize aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente faz com mais facilidade, com mais perseverança, com mais cuidado. E a procrastinação, ela vem justamente daquelas coisas que a gente precisa fazer que a gente não gosta de fazer. A gente não dá prioridade para ser feito. Então, dentro de um universo de muitas coisas que a gente precisa fazer, é óbvio que fica mais fácil e mais claro a gente fazer o que a gente gosta. E a gente vai deixando para lá e vai procrastinando aquilo que é mais difícil, aquilo que é chato, aquilo que a gente não gosta de fazer. Mas essa é a visão exatamente ao contrário, oposta. Quando a gente tem as determinadas coisas que a gente precisa fazer no dia, a gente precisa executar exatamente primeiro aquilo que a gente não gosta, para tirar da frente. Essa é uma dica que vale ouro, para evitar que a gente procrastine aquilo que realmente precisa ser feito. A quantidade de atividades que a gente precisa fazer no dia a dia faz com que a gente escolha aquilo que a gente gosta de fazer, que está mais fácil, que está mais limpo, que está mais direto para ser feito. E a gente acaba procrastinando exatamente aquilo que a gente não quer fazer, que a gente não gosta de fazer, ou que a gente tem alguma dificuldade ou incômodo pessoal ou profissional. E é isso que a gente fica procrastinando. Mas o mais importante é entender que é necessário fazer isso. E isso acaba atrapalhando o nosso dia a dia e aquilo que a gente precisa executar com excelência. Então, uma dica muito importante: execute no seu dia primeiro aquelas coisas que você não gosta de fazer ou que você sente desconforto, porque aí fica fácil e tira da frente e você evita procrastinar aquilo que realmente é importante e necessário no seu dia a dia. Muitas pessoas me perguntam qual é a fórmula para parar de procrastinar. A primeira coisa é a consciência e a decisão de executar aquilo que precisa ser feito sem dó nem piedade. Você precisa executar, então tem que ser feito. Você precisa fazer, tem que ser feito. Você precisa ligar, tem que ligar. Você precisa resolver, tem que resolver. Isso é determinação, é escolher não procrastinar. Esse é o primeiro passo para evitar a procrastinação. Eu tenho um exemplo muito bacana. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu perguntei para um alto executivo, um cara que tem muita coisa que ele conseguiu produzir e ele teve muitos desafios da vida e ele teve muitas coisas bacanas até hoje e hoje ele é uma pessoa de sucesso. Ele passou por vários processos, por várias quebras, por vários sucessos e insucessos. E um dia eu perguntei para ele: qual é a tua chave? Quando foi você virar a tua chave? Ele disse assim: Laura, eu não deixo para amanhã exatamente nada. Eu faço e executo tudo que precisa ser feito naquele dia. Isso foi uma virada de chave incrível na minha vida e a partir do momento que eu fiz isso, as coisas começaram a mudar e as coisas começaram a melhorar. Parei de procrastinar dos pequenos aos grandes detalhes. Quando você executa isso todos os dias com maestria, as coisas vão saindo da frente e dá oportunidade para virem coisas boas e as coisas de uma forma muito clara e objetiva. Elas começam a ser resolvidas, esclarecidas e ficam de volta ao seu nicho de mercado, ao seu nicho de execução. Você faz, você executa e você se sente melhor em todos os sentidos. A gente procrastina, o ser humano procrastina, mas o ato de não procrastinar tem que vir dentro de você, como uma decisão, uma escolha. A partir deste momento, eu paro de procrastinar porque eu preciso executar, eu preciso resolver e eu preciso fazer. Todas as formas de desenvolvimento humano e de nível de consciência evoluem
o ser humano para um outro patamar e um outro instinto de autorresponsabilidade. A procrastinação, ela deve ter um cuidado, ela deve ter atenção nossa todos os dias. É muito fácil a gente entrar na zona de conforto, é muito fácil a gente executar as coisas que a gente gosta e que a gente prefere. Mas o fato de fazer aquilo que a gente não gosta, mas que deve ser feito, nos torna melhor, nos torna mais profissionais, nos torna mais centrados e com resultados melhores. E é isso que você pode fazer se decidir parar de procrastinar e seguir em frente a sua vida, desempenhando aquilo que você precisa fazer, que é os seus sonhos, que é a sua possibilidade de prosperidade e crescimento contínuo.